Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians vira pra cima do Bahia na volta da torcida Neoquímica Arena e olha, mostra um time cada vez mais encaixado, com opções. Bora falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado. Lá você vai encontrar notícias, estatísticas, resultados, mercado da bola, tudo sobre o seu time do coração e ainda a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga. Isso mesmo, o Campeonato Alemão 2021/2022, na palma da sua mão, sem custar absolutamente nada. Então não perde tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? E serve para qualquer celular. Que dia histórico viveu a Neoquímica Arena com a volta do público depois de quase 600 dias, ainda 30% da capacidade, mas aqueles torcedores que lá estiveram presenciaram algo realmente histórico. Depois de tanto tempo sem a presença de público, um time que depende tanto da sua torcida para conquistar jogos, títulos, campeonatos, realmente estava sentindo falta da Fiel, daquele barulho que o estádio alvinegro sabe fazer, e não à toa os números do Corinthians nesses 2 anos, nessas 2 temporadas 20 e 21, sem a presença de público, eles são muito inferiores. Também por conta de um time insuficiente que foi montado, né, nesses últimos tempos, mas muito por conta da ausência de público. E a gente viu o que aconteceu nesta terça-feira na volta do público no jogo contra o Bahia. O time sofre um gol, mas ganha forças para reagir. Na verdade, isso tem se tornado uma marca desse time, que também contra o Red Bull Bragantino sofreu 2 gols, sendo que o time vinha melhor na partida, mesmo sendo aos 40 minutos do segundo tempo, e foi lá a equipe, através da qualidade dos seus jogadores, da liderança técnica e da experiência de alguns, especialmente do Renato Augusto naquela partida, e conseguiu reagir a ponto de empatar o jogo. Contra o Bahia em casa, teve o fato do adversário ter ficado com um jogador a menos, do empate ter saído um pouco antes do intervalo, isso facilitou, mas foi um time que não desistiu, buscou a vitória, a virada veio e uma vitória muito convincente, com o time cada vez mais explorando a sua qualidade, tanto no time titular quanto no banco de reservas. São muitos fatores para a gente falar sobre esse jogo, mas vamos lá. O time começa bem, começa numa alta rotação com o William de titular, na verdade a mesma escalação que o Silvinho vem adotando, só que o Bahia começou a marcar muito bem e se fechar muito bem. O Bahia, que vive uma situação delicada no campeonato, até começou jogando bem assim no aspecto defensivo. E comete, né, encontra um gol através de um pênalti cometido num erro individual do Lucas Piton. Manutenção do time, com exceção do Piton na vaga do Fábio Santos, que a gente tanto pediu, né? O Fábio, que já não é mais nenhum garoto, né? Existia até a possibilidade do William não começar, porque esses jogadores acima dos 30 anos, daqui a pouco não conseguem aguentar essa rotina de quarta e domingo. Como o jogo foi sábado em Bragança, o Fábio acabou preservado e o Lucas Piton recebeu finalmente uma oportunidade. E eu acho até que, se ele tiver mais sequência, mais minutagem, é um jogador com potencial. Só que, claro, né? Você não joga tanto tempo, 2, 3 meses sem entrar em campo, daqui a pouco você comete erros que não são aceitáveis, né? Como o pênalti que ele cometeu no Gilberto. Por mais que a gente possa interpretar, e acho que é um lance interpretativo, eu acho que foi pênalti, ele correu um risco, né? Tem o VAR, não tem por que ele entrar na marcação puxando o pescoço do Gilberto, e ali poderia prejudicar seriamente o time, que acabou marcando o seu primeiro gol através do Gilberto, do próprio centroavante Gilberto, que comemorou de um jeito, né, do tipo, né, tava com uma coisa trancada ali o Gilberto. Inclusive saiu no intervalo reclamando muito, porque aí no último minuto do primeiro tempo, uma jogadaça do Fagner, uma esticada para o William pelo lado direito, no momento em que já tinha havido a inversão entre os dois, entre o William e o Gabriel Pereira, porque o GP começa do lado direito e o William do lado esquerdo. No finalzinho do primeiro tempo, o Silvinho inverte os dois. E aí o William, como é muito potente, ele é muito forte nessa jogada de linha de fundo pelo lado direito, e o time estava com dificuldade para ter profundidade pela marcação do Bahia, consegue chegar na linha de fundo nesse espaço que o Fagner encontrou. E aí o William, inteligentemente, não rifa a bola, né? Ele cruza a bola, ele centra a bola um pouco mais para trás, achando o Giuliano.
o Giuliano chuta e o Lucas Araújo faz um bloqueio. Por que o Lucas Araújo recebe um amarelo ali? Porque ele bloqueia a bola em direção ao gol, e isso a regra manda dar o cartão amarelo. Ele recente tinha recebido um amarelo por uma chegada no Giuliano, com o braço aberto e tudo mais. E aí acabou expulso sem muito o que fazer. O árbitro até foi muito bem, porque na hora ele marca, nem precisa do VAR, o VAR checa e tudo mais, mas ele marcou ali porque ele viu no campo. O Giuliano chuta em gol e ele faz o bloqueio com o braço direito. Não tem o que fazer. O Roger Guedes assumiu a responsa. Esse cara tem tudo para se tornar ídolo do Corinthians. Ele entrega tudo dentro de campo. É impressionante o que tem jogado o Roger Guedes em qualquer uma das funções, seja de falso 9, seja aberto pelo lado, como aconteceu no segundo tempo com a entrada do Jô. Ele recompõe defensivamente e ele tem personalidade, né? Porque ele já tinha decidido o jogo contra o Palmeiras e na hora do pênalti, olha quantos batedores o Corinthians tem. Não tinha o Fábio Santos, né, que acho que seria o principal deles, né, pelo ótimo aproveitamento que tem o lateral esquerdo. Agora, poderia ser o William, poderia ser o Fagner, poderia ser o Giuliano. O Roger Guedes foi lá, pegou a bola, assumiu a bronca, foi lá e empatou o jogo. E isso, obviamente, deu uma mobilizada muito grande, porque foi a primeira explosão da arena, da Neoquímica Arena, com a volta do público. Antes do intervalo, empatando o jogo com um gol de um dos reforços, um dos caras que tá entrando na lista aí dos queridinhos da torcida. Vem pro segundo tempo e aí o William não consegue manter apenas por preservação, né? O Silvinho coloca o Jô. Não me xinguem, o Jô entrou bem. Não só pelo gol, eu até tuitei isso antes dele fazer o gol, porque o Jô, eu sempre digo isso pra vocês, ele talvez não seja o cara pra ser titular, pra ser a solução do Corinthians, mas útil ele é. Dependendo da necessidade, você pode jogar com esse esquema, alçando bolas na área, ou mesmo quando ele sai da área para fazer o pivô e buscar um tabelamento. Com a qualidade desses caras chegando do meio para frente, como o Giuliano, o Roger, o William não tava, mas enfim, o próprio Renato Augusto, o Cantillo, é fácil, é mais fácil, né, de você abastecer o Jô e do Jô participar das jogadas ofensivas. E foi o que aconteceu. O Jô participou muito, a bola chegava nele, ele carimbava, tabelava, saía da área, puxava a marcação, porque ele tem qualidade para isso, ele tem inteligência tática para isso. Então ele funcionou. O Roger caiu pelo lado esquerdo, começou a combinar jogadas com o Lucas Piton, o Giuliano começou a aparecer mais, porque aí o Bahia foi encurralado pelo Corinthians, né? O Corinthians se colocou todo no campo de ataque, o Renato Augusto até vinha um pouco mais para trás para tentar começar esse jogo, o Cantillo começou a subir, a dar mais toque na bola, o Giuliano jogando uma barbaridade, nossa senhora. Tem dois momentos, um em que ele, numa jogada que começa pela esquerda, ele consegue dar uma caneta no adversário, ele chuta e o Gabriel Pereira perde no rebote. E na segunda, que eu queria falar, é que o Piton entrega uma jaca uma hora pro Giuliano, ele dá um passe muito forte, ele só tira o peso da bola e ajeita pro Renato Augusto. Joga demais o Giuliano, é impressionante como entrou bem ali no time esse camisa 8. 8 não, né? 8 é o Renato, camisa 11, que é o Giuliano. Bom, aí o Cantillo acaba fazendo o gol da virada, né, numa falta que o Juninho Capixaba comete infantilmente, vai no corpo do GP, bola parada, o Fagner cruza e o Cantillo inteligentemente, né, se posiciona no primeiro pau, desvia de cabeça e encobre o goleiro, um gol até bonito plasticamente, mas um gol que premia o colombiano, que foi arquivado durante muito tempo, que chegou muito bem no Corinthians em 2020, depois não conseguiu ter sequência, não sei se a Covid, vocês lembram, né? Ele pegou Covid, demorou para voltar, depois faltou ritmo de jogo, o time não estava melhor, ele não conseguiu mais ter uma sequência. É um jogador de uma alta qualidade técnica, de ótimos lançamentos e que muito se creditou a ele uma falta de poder de marcação, quando na verdade você precisa de um sistema que favoreça isso. E no momento isso tem acontecido. O Cantillo tem jogado demais e ele deu outra cara para o time do Corinthians, que hoje é muito mais propositivo. Então esse gol, que inclusive, né, homenageou o seu filho que vai nascer e tal, premia esse jogador, que saiu ovacionado por esses torcedores que estavam lá na Neoquímica Arena, né, não na totalidade, mas mereceu demais o aplauso. Foi substituído pelo Gabriel no segundo tempo. E essa substituição, eu tenho pra mim que ela é muito do gerenciamento de grupo que faz o Silvinho. Talvez não precisasse colocar o Gabriel ali, mesmo que você quisesse dar um descanso pro Cantillo, como ele já tinha feito em Bragança, você podia de repente colocar o Vitinho para recuar o Renato ali para primeiro homem, sei lá. Mas o Gabriel por quê? O Gabriel sai do time por uma suspensão, não por um déficit técnico na avaliação do técnico. Só que aí chega o Cantillo e toma conta da posição.
Só que aí você não pode desmotivar o teu reserva imediato, né? Que hoje é o Gabriel. O Gabriel não é mais titular do Corinthians, mas ele entra ali para num jogo ganho e tal, para dar uma sustentação e favorecer outras trocas. E o Silvinho finalmente está usando o banco, porque a gente cobrava isso do Silvinho também. Poxa vida, o Silvinho não usa o banco de reserva, faz 3 trocas, faz 2, não faz as 5, deixa os caras no banco, não bota o Luan. Não, agora não. O Adson entrou, o Luan entrou, depois o Mosquito entrou, o Jô já tinha entrado e o Gabriel também. Ele fez as 5 trocas. E aí você movimenta toda a sua equipe, porque aí o time termina com o Juliano e Luan no meio de campo, vejam só, com o Adson de um lado, o Mosquito de outro na vaga do Gabriel Pereira, com o Jô lá que poderia receber uma bola e fazer um gol, como acabou fazendo, ainda com o Gabriel Pereira em campo. Aliás, o Gabriel Pereira também merece um capítulo, né? Que personalidade tem esse moleque, ele não pode mais sair do time. Ele é um jogador que foi um achado do Corinthians, porque ele não sente o peso da camisa, do estádio, do clube, do momento, ele não sente nada. Ele simplesmente desenvolve o seu futebol com a sua finalização, com a sua rapidez nos movimentos, com a sua desenvoltura. É um jogador que ainda promete dar muito para esse time do Corinthians, o Gabriel Pereira. E participa muito do jogo, como participou do terceiro gol no chute em que dá rebote e o Jô acaba fazendo o gol, que teve uma análise do VAR ali, mas no primeiro replay já deu para ver que um pé do jogador do Bahia dava condição para o Jô. O Jô útil, que talvez não vá fazer muitos gols, não vá se movimentar sempre, mas que na hora certa ele pode resolver para o Corinthians, não sendo a solução, mas sendo uma alternativa muito importante. Hoje, o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Vejam só, o Jô. Funcionou. Assim como tem funcionado o time do Corinthians com o seu time titular e as suas peças de reposição. É um Corinthians diferente que dorme no G4 com uma perspectiva muito melhor daquela que a gente viu no começo da temporada. Que jogo, meus amigos, convincente para fiel ver e acompanhar esse novo momento do Corinthians. O que vocês acharam da partida? Faltou dizer alguma coisa? Então comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.